Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. Olá, primo. Boa noite. Aguardar uns 2 minutinhos para o pessoal entrando. Eu já vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu já deixar no jeito, no esquema. Adriana Gama, quanto tempo, Adriana? Bem-vinda, viu? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Também, graças a Deus. Então, tá bom. Só mais alguns minutinhos, deixa eu ver aqui se... Tá. Eu sempre me perco um pouquinho no Zoom, então não vou nem mudar muito para não assustar aqui. Mas mais 2 minutinhos eu já começo, tá bom? Deixa eu só o pessoal entrar e para não ficar com muito delay na gravação. Então, e eu gosto de ser pontual, né? Já são 8 horas. Tomando um suquinho de maracujá para ajudar a dormir. Que a insônia tá brava. Vamos ver aqui se vai entrar mais gente. Deixa eu dar uma espiada no... Deixa eu interromper o compartilhamento e dar uma espiada aqui no WhatsApp. Sueli, não sei se... Bom, vou começar até para poder estar gravado aqui. E esse vídeo ele vai para o YouTube, então para não ficar com muito delay de tempo para as pessoas que vão assistir depois, tá? Gente, boa noite para quem está presente, gratidão. Essa live é mais para compartilhar uma experiência que eu tive recentemente com o Covid e também para registrar alguns aprendizados que eu tive durante esse processo, porque nada que aconteça na nossa vida não acontece se não for próprio do homem. Então, se aconteceu, se você sobreviveu, a pergunta é: o que você aprendeu? Então, esse é um momento que eu quero também compartilhar. Quem tiver ao vivo e depois teve a experiência também de ter tido Covid e quiser compartilhar um pouquinho a experiência, eu vou abrir para a gente trocar um bate-papo, tá bom? Então, é uma palestra rápida, mas tende a ser profunda. Então, daqui a pouquinho eu abro para vocês que querem colocar experiências que vocês também tiveram aí com o Covid, tá? Eu coloquei o tema A Vida Antes, Durante e Depois do Covid. Por quê? Porque, na verdade, eu estou enxergando que existe agora 2 momentos na minha vida. Realmente o antes, o durante, que foi passar por esse processo, e o depois. Então, compartilhando o seguinte: eu estava na minha vida vivendo aí a minha rotina, como a maioria das pessoas estão, e eu percebi que eu estava num mundo um pouco paralelo. Por quê? A gente sabe sobre assunto, você entra no site da UOL, você vê estatística, mas vida que segue. A gente nunca acha que vai passar por essa questão. Parece que é algo ali em paralelo, né, num outro patamar. Então, aqui é a pirâmide de Maslow, e eu estou compartilhando a pirâmide de Maslow para dizer o seguinte: nos meus dias, eu estava vivendo a minha rotina, buscando o meu trabalho, divulgando os meus processos e vivendo a minha vida normalmente. E a pirâmide de Maslow, para quem não conhece e aproveitando, é o seguinte: se você olhar aqui, a base é a fisiológica, que é o comer, beber, dormir.
Depois a gente tem o nível da segurança, o nível social, o nível da realização e da autorrealização. Então, o que a gente faz no dia a dia? A gente supra essas demandas, principalmente a parte mais básica, para que a gente possa sustentar o resto da pirâmide. Ou seja, principalmente quem tem negócio, você precisa comer, beber e dormir, você precisa ter segurança, ou seja, você tem que ter uma casa, você tem que ter dinheiro, você tem que ter saúde, você tenta manter seus relacionamentos e você tenta construir projetos. Até aí tudo bem, né? A questão é, e se você perder essa pirâmide? Então, foi exatamente isso que aconteceu no momento que eu estive exposta aí à questão do Covid, e eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer com algumas pessoas, que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Eu tive uma sessão com uma cliente no dia 9, porque eu não sabia sobre os sintomas. E aí, o que aconteceu? Neste dia, eu relatei com essa cliente, a Malu, falei, Malu, eu tô com febre, então eu tô um pouquinho lenta. E a Malu tinha perdido uma irmã por parte de pai 2 semanas antes pro Covid. E aí ela falou assim, como assim você tá com febre? Eu falei, eu tô menstruada, porque na época, inclusive, que aconteceu, nesse dia 9, eu estava em período de menstruação e eu associei a dor de cabeça, a febre, aquele momento ali que toda mulher tem todos os meses. Só que eu nunca tinha tido febre menstruada. E acabou que esse foi um indicador que chamou atenção. E foi ela que me chamou atenção para isso. Falou, Sueli, normalmente não fica-se, né, com febre menstruada. Falou, ó, eu perdi uma irmã, é uma irmã por parte de pai, aconteceu isso, ela foi em cima da hora e infelizmente faleceu. E aquilo me alertou, eu falei, será? Porque, gente, eu estava vivendo a minha vida afastada de todo mundo, tal, só ia no mercado por necessidade mesmo, então provavelmente eu fui exposta ao vírus em situação do cotidiano, onde todo mundo pode estar exposto. E eu tendo a atrelar isso ao mercado, porque é o único lugar diferente que eu vou onde tem outras pessoas, tá? Pode ter sido, às vezes, de um parente, alguma coisa do tipo, mas é muito mais raro, tá? Então, a Malu, no caso, essa minha cliente, me alertou sobre essa situação no dia 9. E aí, o que eu fiz? Falei, bom, então eu vou buscar agora informação. E eu não sabia, gente, eu não sabia nem por onde começar a buscar informação. Eu falei, eu vou ligar no hospital, é o melhor lugar para eu poder ter orientação. E aí eu descobri que, no caso em Cosmópolis, existe uma central, né, que é um UBS, que é um posto, que é a central do Covid. E era uma sexta-feira e fechava às 4. Eu liguei no hospital, era quase 4 horas. E aí o atendente do hospital falou assim, vem para o hospital, passa com o médico daqui e na segunda você vai no posto para poder fazer a triagem, porque eles precisam quantificar. E assim eu fiz. Então, foi através da orientação de uma cliente que vivenciou a perda de um parente para o Covid que me alertou. Senão, eu teria passado batido. Com a febre, teria tomado um remédio, alguma coisa do tipo, tá? E aí, o que acabou acontecendo? Eu fui no médico na sexta-feira e aí ele me passou 3 tipos lá de remédio, que é o que está passando para a maioria das pessoas que estão sendo identificadas com características do Covid. E aí eu saí do hospital e já comprei os remédios e comecei a tomar. Quando eu falei para o médico o que eu estava sentindo, febre, até tinha dado uma certa diarreia e tal, ele falou, tende a ser. Aí eu fiquei naquela situação, como assim? Parecia que eu estava num mundo paralelo, gente, sério mesmo. Porque a gente sabe que está aí, mas a gente não quer passar por, né? E não só a questão do Covid, mas outras coisas. Então, foi um processo até de aceitação daquela informação. Eu falei, peraí, eu estou com Covid? Como assim? Mas a partir do momento que o médico falou, olha, você vai tomar esse remédio, eu falei, eu vou seguir as orientações que estão sendo feitas.
Então, eu saí do hospital, comprei o remédio e comecei a tomar. Na segunda-feira, que foi o dia 12, que passou o final de semana, esse final de semana, depois que eu comecei a tomar um remédio, eu comecei a perder um pouco o paladar e o olfato. Ficou bugado, tá? Eu não sei nem descrever, mas eu não senti o salgado, o doce, ficava tudo misturado. Nesse dia 12, eu fui no posto para eu poder passar com o médico da UBS e fazer o teste. E aí eles confirmaram que eu estava com Covid no dia 12. Para mim, aquilo foi assim, uma bombinha no meu colo. Porque até que se prove o contrário, a gente acha que, né? E aí eu falei, meu Deus, como assim? Eu tô com Covid? E aquilo para mim foi uma notícia, assim, bombástica. Porque eu falei, o que eu faço agora com isso, né? E aí o médico, no caso, ele falou assim, olha, você vai continuar tomando os remédios que já foi orientado pelo médico e vai ter que passar por esse momento. E, gente, a pirâmide de Maslow, como eu mostrei aqui, ela é inteira. Mas eu quero que vocês prestem atenção na base. Porque foi a base que começou a ser destruída. O que começou a acontecer comigo? Eu não conseguia mais beber água, eu não conseguia mais comer, e o meu organismo começou a parar de funcionar, que é a homeostase, que é o funcionamento do organismo. Consequentemente, a respiração foi a próxima a ser, vamos colocar assim, destruída entre aspas. E isso foi do dia que eu soube, do dia 12. Na sexta-feira eu tive uma falta de ar, eu fui no hospital novamente. No dia 17 eu comprei um inalador para poder suprir, porque eu estava lidando com tudo aquilo lá. E aí eu comecei a decair, porque o meu organismo não estava mais aceitando água. Eu bebia água, ela era doce. Eu tentava comer, estava tudo bugado. E foi aonde eu comecei a perceber que, tá acontecendo alguma coisa além aqui. Então, essa questão das necessidades fisiológicas, elas foram afetadas diretamente. E por que eu estou colocando dessa forma para vocês? Porque pode ser que vocês ou tenham acesso a outras pessoas, ou alguém pode ser que ainda vá passar por essa situação e precisa ficar atento a isso. Porque se você não conseguir beber água, se você não conseguir comer, automaticamente seu corpo vai começar a declinar. E aí, consequentemente, você não vai ter força para respirar, que foi exatamente o que aconteceu comigo. E quando eu percebi, isso foi do dia 19 para o dia 20, que foi semana passada, retrasada, né? Que eu estava 3 dias sem beber água, porque como eu tive a confirmação do Covid, e aí eu tinha que ficar em isolamento, o que eu precisava comer, eu fazia uma listinha para o meu pai, e aí ele passava aqui, pegava a listinha aí no mercado e trazia para mim. Então, assim, o acesso à alimentação não faltou em nenhum momento. O problema é que eu não conseguia comer, porque o corpo não aceitava. E aí eu fiquei 3 dias sem beber água, 3 dias sem comer, e aí eu fui percebendo que o meu corpo estava perdendo força. No dia 19, que foi o dia que realmente assim eu percebi que está acontecendo alguma coisa comigo, eu fui dormir, né, no caso na segunda para terça, eu percebi o seguinte: a minha consciência, ela estava percebendo que eu estava ficando fraca fisicamente. E aí eu tinha que planejar o que eu iria fazer caso eu tivesse uma crise de falta de ar. Porque naquela semana, no sábado, antes desse dia 19, um pouquinho antes, que eu já tinha tido uma falta de ar e eu fui no médico e tomei 2 injeções, eu engasguei com água em casa. A sensação que eu tive do engasgamento era eu acho que é tipo um afogamento. E aquilo fez com que o meu corpo recusasse a água. Por conta daquela experiência, eu não tinha força para respirar, eu estava engasgada e eu estava desesperada. Então, a partir do dia 19 para o dia 20, eu percebi que se eu não conseguisse respirar, se eu tivesse uma crise, poderia ser algo mais grave.
E aí, o que eu fiz, gente? Neste dia, é como se eu tivesse me preparado para me socorrer, tá? Porque eu ia dormir. E dormir, para mim, estava sendo um martírio. Porque se eu tivesse alguma situação de respiração, de falta de ar, eu precisava agir rápido. Então, por que eu estou colocando isso? Porque a mente, ela precisa organizar o processo. O que eu percebi nesses momentos que eu estive exposta a essa situação emergencial é que eu precisava da minha mente. E a mente, ela não podia pipocar. Então, é o tipo de coisa que eu percebi durante o processo que faz toda a diferença na nossa vida, que é a gente poder guiar a nossa mente para a gente tomar decisão. Eu não podia me emocionar, eu não podia ficar com medo, eu tinha que ser extremamente racional, porque eu percebi o que estava acontecendo comigo. Aquele dia, o meu corpo parou meio que de funcionar. E aí o próximo passo seria a questão da respiração. E aí o que eu pensei? Eu carreguei o celular antes de dormir, deixei ele 100%, deixei ele no esquema. E o meu pai, tá aqui a foto do meu pai. Ele, nesse dia, ele estava trabalhando na usina. Eu falei, pai, se eu precisar, eu vou te ligar. Porque se eu não conseguir ter força, eu preciso que alguém venha em casa, abra o portão para a ambulância. Eu tive a consciência, gente. E meu pai, como ele ia trabalhar à noite, então eu deixei ele meio que sobre aviso. Ele já tinha vindo durante o dia em casa para trazer mantimento para mim que eu tinha pedido, e eu deixei uma chave com ele. E nesse dia aconteceu exatamente o que eu estava sentindo. Eu não tinha força para levantar da cama, eu não tinha força para abrir a porta, eu deixei tudo preparado para que eu pudesse ser socorrida. E aí meu pai, ele conseguiu chamar a ambulância, chegou em casa e me levou para o hospital. Porque nesse dia eu não tinha força para respirar. Eu não sei nem como que eu cheguei nesse estado, mas acabou acontecendo. Então, mesmo tomando os remédios, mesmo seguindo o procedimento, tentando comer, eu fui decaindo porque o sistema imunológico, no meu caso, decaiu. Então, cada organismo vai responder de um jeito. Pode ser que para algumas pessoas os sintomas sejam leves, pode ser que para outras sejam mais graves, mas no meu caso, me derrubou. Só que pensar nesse formato e falar isso para vocês é um alerta. Porque eu comentei com uma cliente, eu falei assim, até para ficar doente a gente precisa de gestão. Até para a gente poder, o que eu faço? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Então, eu precisava que o meu pai, ele abrisse o portão, mas quem iria fazer a ação iria ser, no caso, a ambulância, porque eu precisava de um socorro médico. Então, aquele dia eu senti, se eu não tivesse ajuda naquele dia, não sei o que poderia acontecer. Enfim, então, primeiro aprendizado de tudo isso, gente, atenção plena. A mente, ela precisa ser guiada, principalmente em situações de caos. Então, onde que a gente tem que ter a calma? No momento do caos. Agora, e quando é você que está envolvida no caos? Ou quando é um parente? Então, se você vê uma criança engasgando, se você vê uma situação emergencial, onde a gente precisa ter força mental? No caos. E o caos, ele requer que você seja extremamente racional. Senão, você vai tomar uma ação que vai passar mais tempo do que o necessário. Então, a primeira lição de tudo isso para mim foi: eu precisava ter calma, eu precisava me manter atenta. E isso é o Mindfulness. Então, o Mindfulness, que é uma habilidade da atenção plena, ela é extremamente importante para tudo que a gente vai fazer na vida. Porque na hora do caos, você precisa manter a calma. Nem que você esteja envolvido aí na situação. Então, esse para mim foi um dos maiores aprendizados. Eu sou muito grata pela minha mente,
Porque nesse dia eu precisei ter sangue frio. Senão, eu não ia gerenciar aquela situação. E graças a Deus, deu certo, né? Porque eu estou aqui com vocês. Bom, e aí, assim que eu fui para o hospital, como eu estava fraca, né? Ou seja, 3 dias sem beber água, 3 dias sem comer, o corpo já estava sem energia e a respiração comprometida, mas agora eu tinha socorro. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi me dar oxigênio. Eu esqueci como que chama esse formato, tá? Mas é oxigênio direto na narina. Só que era o suficiente para eu poder sugar. Então, eu fiquei praticamente a manhã inteira no processo de triagem, recebendo oxigênio, porque eu só precisava respirar. E essa fotinha aqui, gente, essa primeira fotinha aqui, era o seguinte: no hospital, no caso, é um hospital aqui em Cosmópolis público, né? Só que eles já se estruturaram para receber os casos de Covid. Eu não era o único caso, tá? Tinha mais gente nessas situações. Alguns menos graves, outros mais graves. O meu era um pouquinho mais grave, mas assim, era só dar oxigênio, aguardar, porque tinha que fazer tomografia e depois ver qual seria o próximo passo. Só que nesse meio tempo, a enfermeira precisava tirar sangue. E eu estava desidratada, eu não tinha sangue. Eles não conseguiam pegar minha veia. E aí ela falou, olha, você vai ter que tomar pelo menos um copo de água. Gente, esse copo de água foi um dilema. Eu não conseguia beber um copo de água. E eu falei assim, como é que eu vou beber um copo de água? Porque eu tinha medo de engasgar, medo de não ter força para respirar, e a água estava extremamente doce, porque meu paladar estava bugado. Enfim, foi uma loucura. Mas eu consegui um canudinho e eu consegui tomar um pouquinho de água para eu poder me hidratar um pouquinho, tá? Então, eu fui de 2 tipos de balão aqui de oxigênio, um direto, depois eu tive que mudar de máscara, tive que colocar um acesso, né, para eu poder tomar soro, e assim, e aqui, deixa eu ver se dá para aparecer, os meus hematomas ainda continuam, porque tirar sangue, tomar remédio, etc, etc. Nesse dia, eu fiz a tomografia e foi identificado que o meu pulmão estava danificado. Então, eu acredito que o Covid é igual a dengue para água limpa. Se ele encontra um pulmão limpo, tipo, eu não fumo, eu não bebo, ele fez a festa. Então, ali foi o lugar onde, no caso, o vírus, né, acabou aí fazendo alguma alteração, porque estava lá, estava disponível, né? Então, pela tomografia, foi identificado que eu tive uma alteração pulmonar. E aí eu precisei ser internada, tá? Então, eu tive que reaprender muita coisa que eu vou compartilhar agora com vocês. Então, este momento dessa necessidade fisiológica, que é a base da pirâmide de Maslow, foi destruída. E aí eu fiquei pensando, quem a gente é sem água, sem comida, sem o corpo funcionando e sem respirar? Acabou. Então, não adianta eu querer pensar em outras coisas se naquele momento, qual era a minha prioridade? Respirar. Sueli, nossa, toma aqui R$1.000 na sua conta. Eu só precisava respirar. Então, tudo que eu precisei naquele momento nem era mais água, era respirar. Então, isso, gente, para mim foi um aprendizado muito grande. Porque a gente não respira nem certo. Eu descobri que eu não respiro certo. Você puxa, você vai, tal. Então, existe um exercício de respiração que ajuda também na atenção plena. E acredito que através da própria meditação, mas eu não sou disciplinada nesse assunto, é algo que eu quero trazer para a minha vida. Porque respirar é energia, né? Sem ar, o que a gente faz? Então, ter passado por isso ajuda, inclusive, a respeitar aquilo que a gente faz naturalmente e é de graça, que é a respiração. Está tudo na respiração, né? Bom,
E aí vem vocês. Aqui tá minha mãe, aqui tá meu irmão, aqui tá meus parentes lá de Dois Córregos, aqui minha avó. Outros clientes, amigos, porque quando eu falei para vocês que eu ia ser internada, eu precisava informar porque eu ia ficar ausente, né? E eu recebi, gente, tanta mensagem positiva que eu senti o magnetismo de vocês. Enquanto eu estava aguardando ser atendida para ser internada, porque é um processo, né? E eu senti a energia das pessoas, de todo mundo. E assim, não é uma coisa que a gente quer informar, sair divulgando, mas eu tinha que falar de alguma forma, porque eu ia sumir por pelo menos alguns dias. E por respeito também às pessoas, eu tinha que divulgar. Então, eu sou extremamente agradecida por todo mundo. Assim, eu espero não ter esquecido a foto de ninguém, mas é que são as pessoas que a gente mais estava envolvido, tá? Então, eu senti, sim, o magnetismo de vocês, eu senti, sim, uma energia sendo envolvida, e eu sou extremamente grata, porque as pessoas naquele momento, elas queriam poder ajudar, e eu só precisava de ar e de tempo. Então, eu agradeço a oração de cada um, porque foi o que eu pedi para vocês. Olha, se o que você pode fazer por mim nesse momento é orar. Então, sim, eu senti o magnetismo de vocês, eu senti esse poder da coletivo, tá? Então, eu sou extremamente grata por cada pessoa. E é assim, também foi um momento de reconexão até com a minha própria família, porque eu moro sozinha, por exemplo, né? Eu moro em Cosmópolis, mas não é porque eu moro sozinha que eu estou sozinha. E esse foi um momento que isso ficou muito claro. Às vezes a gente olha para alguém que mora sozinho como solidão, e não. Na verdade, eu tive apoio de todo mundo, né? Hoje a gente está conectado online com tanta gente, e o fato de poder ter tido uma palavra, de poder ter tido um amparo, fez muita diferença. E isso, para mim, assim, foi muito latente, porque a gente está conectado com as pessoas, independente de estar presencial, independente de tomar um café ou participar de um almoço, de um churrasco. Hoje, a conexão humana, ela é extremamente importante, porque o que torna a gente humano é a conexão que a gente faz com outras pessoas. Então, não se sintam sozinhos dentro também do seu processo empresarial, ou porque está afastado de pessoas. Se conecte. E eu sou extremamente grata, porque isso para mim fez muita diferença, tá? Mas o que eu quero compartilhar além são alguns aprendizados, inclusive, que eu tive durante a passagem. Porque assim que eu fui internada, eu pedi praticamente, pelo amor de Deus, para a médica me internar. Eu falei assim, eu não vou conseguir sozinha, eu preciso de ajuda. E eu preciso da ajuda específica. E aí, gente, eu percebi o seguinte, o quanto a gente tem profissionais invisíveis. E isso mexeu muito com a minha cabeça. E por quê? No meu processo de trabalho, eu trabalho com marketing, trabalho com gestão. Todo mundo quer serviço para ser escolhido. Só que existem alguns profissionais que não estão expostos, que não são vistos. E muitas vezes são vocês também, dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia. Então, você vê as pessoas disciplinadas, entregando, estando presente para aquela situação e para outras pessoas, e ninguém está vendo. E aí eu fiquei pensando, por que a gente às vezes se preocupa tanto em ser visto para ser lembrado, quando tudo que a gente tem que fazer é entregar aquilo que a gente se propõe? E aí, deixa eu só puxar aqui para o ladinho, porque eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu tive, a gente já vai terminar, tá? Mas
se cortar, eu mando um link de novo, tá? Pra gente finalizar. Eu tive que reaprender a fazer xixi. Eu usei esse negócio aqui. Todo dia eles tiravam sangue e eu não podia tomar banho. Então, a primeira coisa que o médico fez foi economizar energia. Não vai tomar banho. Se precisar fazer xixi, vai fazer na comadre até que você ganhe força. E eu percebi que é o seguinte, a diferença daquele que serve. A primeira coisa que o médico fez quando ele entrou no quarto que eu estava, ele olhou para minha mão e falou assim, ó, a gente precisa te hidratar, a gente precisa te nutrir, porque sem força você não vai se recuperar. Então, essa disposição das pessoas em fazer o que precisa ser feito, que é a entrega. E no quarto que eu estava, tinha mais uma pessoa que estava na mesma situação que eu, um pouquinho pior. Porque o que eu passei em casa, ela estava passando no hospital. E aí eu dei até aqui o título da mentora Adriana. Porque como eu tive uma experiência de afogamento em casa, eu estava medrosa. Eu fiquei medrosa para fazer xixi, eu fiquei medrosa para levantar, porque eu tinha o medo de perder o ar. E a Adriana, no caso, que era a moça que estava também no quarto, ela fez tudo primeiro. Ela fez xixi sozinha primeiro, ela sentou para comer, ela tirou o oxigênio, ela tomou banho primeiro. Então, eu observava a Adriana como tipo um exemplo naquele momento e eu precisava enxergar alguém fazendo para eu ter coragem de fazer. Então, o que eu percebi em mim, tá? E isso fica uma orientação para vocês, que muitas vezes a gente sim precisa de um exemplo. E eu gostava de ver ela levantando, porque eu falei, putz, eu também posso levantar, eu posso tentar. Nossa, ela tirou o oxigênio, eu vou tirar também. Então, foi uma coisa que não foi competitivo, mas foi no sentido de tipo, olha, você consegue, eu também consigo, né? E isso, gente, é a troca humana. Então, eu também sou extremamente grata, Adriana, por ela fazer o movimento que me incentivou a fazer. E isso a gente acaba fazendo constantemente na vida, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer um movimento porque a gente tem medo de fazer. E tá tudo certo. É bom reconhecer que você tem medo. Só que quando a gente tem exemplos, a gente vê, poxa, eu também posso fazer esse movimento. E aí você consegue resultados, né? Outro aprendizado, tipos de técnicos de enfermagem e enfermeiros. Foi a primeira vez que eu entendi o que um técnico de enfermagem faz, que um enfermeiro faz e o que o médico faz. Até porque estava convivendo com essas pessoas. E o que eu percebo é que no dia a dia, tá? A gente tem diversos tipos de profissionais, inclusive na área da saúde. Só que os que fazem a diferença, gente, são as pessoas raízes. Depois de 5 dias internada, no 6º dia mais ou menos, que foi, por exemplo, a Adriana, ela saiu no domingo passado, eu saí na segunda, tive alta na segunda. No sábado, uma enfermeira chegou assim em mim, à noite, ela trocou o turno, ela falou, tira o oxigênio, respira. E eu tava com medo de soltar o oxigênio, porque, né? Aí eu tirei o oxigênio e percebi que eu tava conseguindo respirar. E aí eu passei o domingo respirando sem oxigênio e planando porque eu tinha que dormir de barriga para baixo. Então, qual é a diferença dos profissionais que incentivam a gente a fazer o que precisa ser feito? Então, existe aqueles que estão apressados demais para prestar atenção em você, tem aqueles leves demais, tem aqueles que não querem sujar suas mãos e fingem que você não está ali, tem os soberbos, né? Aqueles que faz tanto tempo que eu faço isso que está tudo certo. Existem os carinhosos, os atenciosos, mas no final das contas, são os práticos que geram resultado, porque ele te inspira a fazer o que precisa ser feito. Então, eu sou grata, inclusive, para essa enfermeira, porque ela falou, tira o oxigênio e respira. Se você... E ela foi bem clara, sabe aquela incisiva? Se você precisar, você puxa. Mas se você não tentar, você não vai sair daqui. Então, essas pessoas que inspiram a gente a fazer e ir além, tá em todos os lugares.
E aí a questão é, será que nós somos esse tipo de pessoa? Fazer o que precisa ser feito, instigar, puxar as pessoas, né? Então esse foi um aprendizado também que eu tive nesse momento, de ser prática. Eu falei, eu quero levar essa praticidade para minha vida. Chega de mimimi, sabe? Chega de... Não, é papum, é 880, sem mimimi. Vamos lá, vamos fazer. Então, provavelmente, quem é meu cliente já fica alerta. A gente vai ficar muito mais práticos, tá? Bom, outro aprendizado, dieta. Fez a diferença na minha recuperação. Porque no caso, no hospital, eles tinham que tirar o sangue para fazer os exames, só que tinha que entrar alimentação, gente, sincronizada. Eu achei isso demais. Falei assim, bom, agora eu vou ter que levar isso para a minha vida, porque isso faz toda a diferença, que é a recuperação energética. E a dieta orientada faz toda a diferença. Então, nós somos, o alimento que nós comemos é o nosso remédio, né? E isso foi a grande diferença na minha recuperação desses 7 dias, porque eu precisava recuperar a energia que eu perdi, né? E o médico, ele acompanhou, então ele falou assim, ó, aqui vai entrar isso, aqui vai entrar aquilo, e chegava a comida, eu não queria comer, porque o corpo estava sem energia, etc, etc, e aí aos pouquinhos eu fui aceitando. Então, era uma alimentação guiada. Aqui tá bonitinho, né, gente? Mas no caso, em hospital, só que assim, eu não posso reclamar, porque eu adorei a comida do hospital, inclusive, muito bem servido. Eu falei assim, ainda bem que o município consegue subsidiar isso para as pessoas, porque no caso eu fui internada pelo SUS, tá? No dia 23, eu estava internada e passou na Globo o filme A Teoria de Tudo. Nesse dia, a televisão do quarto estava ligada. E aí eu estava assistindo, né? Porque eu tive que ficar deitada o dia, não tem que fazer no hospital, você tem que ficar deitada, respirando, etc. E esse filme, para quem não assistiu, já estou indicando pelo seguinte: o Stephen Hawking, ele já faleceu, mas ele estava no auge da profissão dele quando ele perdeu os movimentos. E uma das cenas ele pergunta para o médico: e o cérebro? Até o quanto eu consigo preservar? E isso faz que a gente preste atenção no seguinte: a mente. No caso do filme, tudo que ele precisava é que a mente dele fosse guiada, mesmo que o corpo dele fosse atrofiado. Então, enquanto eu estava ali deitada, me recuperando, precisando do tempo para ganhar energia, a minha mente não parava. E aí eu tive que administrar isso porque você começa a entrar um pouquinho numa neura. E aí você começa, peraí, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, e você não tem condições físicas de fazer isso. Foi um processo, gente, realmente interno ali de autoconhecimento, tá? Mas foi engraçado porque o filme, ele veio exatamente no momento que eu precisava. Então, o filme, inclusive, me ajudou a controlar a sua mente. Porque nesse momento o seu corpo não pode fazer nada. Então, também foi legal. A gente vai acabar aqui o tempo, eu vou abrir um novo link só para a gente finalizar. Quem quiser retornar, gente, retorna só para eu poder finalizar e a gente conversar. Eu não sei que todo mundo que está online, eu ainda vou comprar o Zoom, viu? Anual, para a gente poder conversar sem tempo. A Sônia Zerbinati está aqui. Sônia. Ai, Sônia, peraí. Eu vou mandar aqui para todo mundo o link no bate-papo geral. Vou terminar, volto para a gente finalizar, tá bom? Então, quem puder entrar, tá aqui. Vou sair. Só um minutinho.
Só mandar aqui. Peraí, que... Eita. Compartilhando a tela. Pronto, deixa eu mandar aqui no... Pronto. Ainda tô tossindo um pouquinho. Será que tem que aceitar? Não, tá entrando o Uber, ela entrou direto, tá. O pessoal tá entrando. Fica... Sônia entrou. Elizabeth. Bom, então, até aqui, então fica a dica do filme A Teoria de Tudo, para quem não assistiu, que é muito interessante, tá? E aí é o seguinte, gente, aí tem, logicamente, os percalços do caminho. O que acontece? Eu tenho um irmão, a maioria, a gente tem amigos aqui, clientes e tal. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai e mãe, que é o Everton e o Andrew. O Andrew, ele tá preso, né? Ele tem um caminho dele, é complicado e complexo, e ele tem o caminho dele. E o Everton, ele é o caçula, né, de nós 3. E ele, assim, ele tem um coração gigante. E ele me ajudou muito. Então, assim, ele é muito preocupado. Só que ele é um trator. Ele veio em casa, eu acho que na cabeça dele ele falou assim, nossa, minha irmã tá com Covid. Ele pegou todas as minhas roupas, gente, para lavar. E tacou cloro. Só que, assim, ele não tem essa experiência de casa. Então, ele quer ajudar, aí ele acabou atropelando um pouco. Eu perdi todas as minhas roupas. Todas. E, para ajudar, eu tenho 3 cachorros. E ele deixou a minha cachorrinha solta dentro de casa. Falou, não, deixa ela solta. Eu cheguei, só faltou ela pular do telhado. Então, assim, imagina uma cachorrinha que é semi-filhote, disponível numa casa. Ela pintou e bordou. Ela mordeu tudo que ela podia. E aí eu olhei para ele e falei assim, como assim? Eu falei assim, ó, agora eu fiquei sem roupa, a casa tá uma bagunça. Falou, além de ajudar, você ainda, né? Aí eu falei, não, tá bom, esse é o meu caos, é o meu momento, agora eu vou ter que arrumar essa bagunça, né? Então, só para compartilhar, que eu acabei ficando sem roupa porque meu irmão queria ajudar, no fim, lascou tudo, né? Mas tá tudo certo. Eu falei assim, tá tudo, já tinha que trocar de roupa mesmo, então já aproveitei, né? E aí eu tive alta na segunda-feira, que foi dia 26. Gente, eu tava louca pro médico chegar. A minha mente estava assim, eu vou fugir do hospital, porque eu já estava ficando louca realmente. Como eu consegui ganhar força, estava conseguindo respirar, eu queria sair de lá, porque afinal de contas era um ambiente confinado, né? E aí eu tive alta na segunda-feira à tarde. E amanhã do dia seguinte, quando eu abri a janela, pensa numa felicidade, ouvir os passarinhos, é como se fosse um renascimento naquele momento, tá? E aí, naquele dia, eu falei, hoje eu vou focar em limpar a casa, porque minha casa estava uma anarquia, eu tinha que limpar, então eu passei o dia limpando, aos pouquinhos, devagar, mas eu estava querendo trazer ordem para o meu caos. E eu percebi exatamente isso. Qual que é a diferença do antes e depois do Covid? Na minha vida, o caos. Eu percebi que mesmo eu vindo numa dinâmica, a minha vida estava parada. E este momento deu uma chacoalhada em tudo, né? E aí eu quis organizar. Então eu precisei colocar a mão na massa. Sabe quando você fala, não, essa bagunça é minha e ninguém tasca, né? Então essa semana passada, que foi a semana da segunda até agora da alta, eu passei organizando tudo, não só em nível pessoal, mas também nos meus negócios, porque aquela praticidade ficou em mim, aquela coisa de pegar e resolver, né? E nesse dia, a Malu, que foi a cliente que me alertou do Covid, ela tinha falado que ela podia fazer por mim. Eu falei, Malu, eu tô com uma vontade de comer um Burger King. E, gente, ela trouxe, eu achei um carinho, porque pensa numa fome. Porque essa semana toda eu tô com uma fome de leão.
o corpo começa agora a pedir, né, mais substância, mais energia. Então, eu estou comendo muito bem, só que agora eu preciso começar a maneirar, senão começar a extrapolar, né? Enfim, então, o caos que a gente provoca na nossa vida, ou o caos que a gente precisa organizar na nossa vida, muitas vezes, essas situações que acontecem, e eu acredito que no meu caso, o Covid ele veio para dar uma sacudida, é para que a gente olhe para a nossa bagunça. Espera aí. Beth, só dá uma olhadinha no seu áudio. Ativar mudo aqui. Então, esse aprendizado em relação ao caos, gente, que é o seguinte: quando eu olhei para mim, eu me vi perdida em mim mesma. E eu falei, peraí, eu preciso mergulhar nesse caos, eu preciso me tirar, eu preciso me organizar. E eu fiz coisas numa semana, que foi essa semana de alta, que eu não tinha feito desde quando eu tinha mudado na casa, por exemplo. Sabe aquele cômodo, aquele armário que você fala, não, eu preciso dar um tapa? Eu dei um tapa. Eu organizei. Então, parece que a vida falou assim, olha, tá na hora de mudar de fase. Olha para essa bagunça, mergulha no seu caos, saia do seu caos e assuma o seu caos. Porque o caos, gente, ele é o caminho para a ordem. E a ordem, ele precisa do progresso. Então, é uma escala de envolvimento de coisas que a gente precisa ter consciência de tudo que está acontecendo. E aí eu comecei a reorganizar a casa em nível pessoal, em nível profissional, e agora é a hora de avançar. Eu estou olhando mais para a alimentação. Teve uma ação que eu pedi aos clientes, né? Eu pedi quem pudesse me ajudar com algum valor, até por conta do delay, do tempo que eu fiquei internada, de quando eu vou ter o próximo recebimento. Os valores que vocês depositaram para mim, independente da quantidade, me ajudou muito, porque eu usei essa verba para organizar a minha rotina de alimentação. Eu ganhei uma geladeira do meu pai, agora eu tenho geladeira. Para quem é cliente sabia que eu não tinha geladeira, eu ganhei uma geladeira do meu pai. Agora eu estou olhando melhor para a minha alimentação, para fazer uma dieta mais rica. Isso era uma falha que estava na minha vida, então é um ajuste que eu estou olhando para isso, porque comer todo dia é uma gestão, né, gente? Então é um aprendizado novo para mim também, tá? Então isso é um ponto que eu estou melhorando e olhando. E eu quero deixar com vocês o Salmo 23, porque o Salmo 23, eu tenho ele na minha parede do quarto, e enquanto eu estava internada, eu interiorizava o Salmo, porque ele literalmente estava explicando o que estava acontecendo. Então, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, quando a gente passa pelas atribulações, e você tem que ter fé, porque você vai atravessar esse momento. Então, existem muitas situações na nossa vida que é para nossa evolução, por mais que doa. Então, a gente precisa, às vezes, atravessar aquele deserto para que a gente possa chegar no oásis. E se você não interiorizar essa fé, acreditar em algo mais macro, a gente vive essa vida, gente, como se ela não tivesse valor. E a vida, ela quer vida. O corpo, lutando contra o vírus, ele quer vida. O sistema imunológico, ele quer a vida. Ele só vai sucumbir se você desistir. Mas enquanto tiver energia física, enquanto você tiver fé e acreditar, a vida ela vai buscar a vida sempre. Então, a gente só desiste da vida quando a gente deixa de se envolver com a própria vida. E isso requer uma força espiritual muito grande. Por isso que, assim, tanto o filme a teoria aqui é que eu ainda torço um pouquinho, tá? A teoria de tudo. Mas existe 2 filmes que eu indico para vocês reforçarem essa fé, que é o Doador de Memórias, que eu até indiquei para os clientes enquanto eu estava internada,
É difícil achar esse filme agora, mas eu tenho o link de um site, quem quiser eu passo, dá para assistir esse filme, que fala sobre essa questão de valorização da vida, de entender a cor, de entender o sabor, de entender que o melhor da vida, inclusive, está na diferença, sabe? Você vê uma pessoa lutando também para respirar, ela tem que fazer xixi, e você vê o corpo humano ali imperfeito, mas ele é vida, ele está buscando pela vida. Então, as diferenças, elas são muito ricas. Eu acho que a gente se perde nos julgamentos que nós estamos envolvidos. Então, o tempo que eu estive internada, é como se um véu tivesse caído do julgamento. E eu só tinha que aceitar a realidade, eu só tinha que aceitar aquele momento, aceitar que eu precisava do tempo, que eu precisava de pessoas, que eu precisava pedir ajuda financeiramente, tudo bem, sem julgamentos. Quem puder pode, quem não pode, não pode. Passou, vamos para o próximo. Então, ser prático, ser transparente, se permitir viver tanto bom quanto ruim da vida. E isso é aprendizado, tá? E esse segundo filme, ele está disponível no YouTube, que é O Poder Além da Vida, que é exatamente algo semelhante que acontece com esse personagem, que ele perde a possibilidade de fazer uma ação e ele tem que reaprender tudo, tá? Então, fica essas dicas desses 3 filmes para vocês. Aprendizados no geral. Mindfulness, que é a atenção plena, aprender a gerenciar a mente, aprender a estar presente quando precisa estar presente. Conexões humanas, para mim foi um dos maiores aprendizados e vivência. É algo que eu quero melhorar na minha vida e a partir de agora todos esses aprendizados observados, eu quero desenvolver para poder realmente viver. O autoconhecimento, o corpo, gente, fala com a gente. Se a sua mente estiver atenta, o corpo, ele fala com você. Então, o autoconhecimento, ele é um caminho para a gente poder resgatar nós mesmos. Então, é muito difícil você ser um estranho dentro do próprio corpo. E é muito importante você se reconectar com ele, porque ele é o seu veículo nesse momento. É ele que suporta a sua alma. Então, se você não está nele, se você não reconhece ele, se você não sabe como ele funciona, então é hora, de repente, de aprender. Senão você é estranho para si mesmo, né? Disciplina. A disciplina, ela ficou muito mais latente, porque a disciplina é você fazer o que precisa ser feito na orientação que precisa ser feito. O médico, nos 3 primeiros dias de internação, ele foi bem claro. Você precisa respirar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, eu tinha que ser discípula. Não era hora, eu tinha que obedecer. E obedecer, o profissional queria me ajudar a sair daquele estado. Então, eu deixei celular de lado, até cheguei a comentar com alguns clientes, falar, gente, daqui 2 dias eu dou informação da minha parte, porque eu preciso concentrar aqui no que o médico está falando. Então, essa disciplina, que para mim é hoje uma matéria-prima no meu negócio, é ela que faz a gente alcançar os resultados que a gente precisa, seja nessa situação de crise, como a saúde, mas a disciplina é o caminho para a gente alcançar o resultado que a gente quer. Então, ela precisa ser seguida, tá? Para ela ser seguida, eu preciso do mindfulness, preciso do autoconhecimento, etc, etc. Gratidão, né? O sentimento de gratidão, para mim, está muito mais macro. O magnetismo que eu senti o magnetismo, é uma força, eu acredito que tenha sido as orações, é aquela situação, eu acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito, só que é na hora do vamos ver, que se você for sensível, você vai sentir essa energia acontecendo. E eu me lembro exatamente, gente, do momento onde parecia que aquela energia estava tomando conta. E aí parecia que o corpo estava realmente assim, olha, estou recebendo, eu estou entendendo, existem pessoas conectadas com você. E isso é inexplicável, não sei nem explicar sobre isso, tá?
O poder das entregas invisíveis, isso também foi um aprendizado maravilhoso, porque enquanto a gente está aqui, pessoas estão passando pelo que eu passei, e pessoas estão entregando as suas soluções. Então, uma coisa que, para mim, eu vou levar isso para a minha vida, pessoal principalmente, é não me iludir com a imagem que a gente quer passar. Por quê? A gente tem uma falsa ideia do que é sucesso, a gente tem uma falsa ideia de imagens. Então, muitas vezes a gente é julgado, gente, por coisas que às vezes a pessoa quer ver no outro e às vezes ela não tem na vida dela. Só que o que é importante? Entre ser visto e respirar, respirar. Entre entregar o que precisa ser feito, entregar o que precisa ser feito. Então a gente precisa parar de viver de aparências e ser mais pessoas e profissionais reais. Isso para mim está muito mais latente. Então, hoje eu quero mostrar nas minhas redes sociais, no meu trabalho, o que é, não o que eu tenho, eu não quero a beleza, eu quero a verdade, porque é a verdade que faz a transformação na vida da gente. A pessoa que está numa cama de hospital, ela não precisa de status, ela não precisa de publicidade, ela precisa de atenção, de carinho, ela precisa da entrega daquela pessoa. Então, isso para mim foi um dos maiores aprendizados, que é entregar. E não se preocupar mais com imagem, com o que vão falar, com o que querem enxergar, porque isso não muda a vida. O que muda é a entrega, é a qualidade daquilo que você faz. Isso é muito mais importante. O resto é resto, tá? A fé, que é algo que deve ser sim lapidado, e eu estou aberta a aprender demais. A minha mente ficou muito mais acelerada. Parece que eu estou captando muito mais coisas, tá? Então, assim, todos esses aprendizados que fiquem aí de dica para vocês, para que vocês também interiorizem isso. Claro que quem tiver envolvido aí com o meu trabalho vai perceber muito mais esse tipo de ações, tá? Mas fica aí a orientação para vocês que foram aprendizados maravilhosos que eu vou levar para a minha vida. Meus desafios desse momento: coordenação motora. A minha coordenação motora ela está desconectada, então eu estou igual uma veinha. Eu tenho que andar devagar, porque a mente pensa uma coisa, o corpo está em outro movimento. Então a minha coordenação motora ela está desconectada. Isso ainda eu preciso ajustar. A minha fome está monstra, como eu disse, mas eu estou me alimentando. E insônia, porque enquanto eu estive internada, a cada 3 horas eles tiram sangue, porque você está num processo de resgate energético. Então, ainda estou sofrendo o delay do sono. Então, eu não dormi durante os 7 dias. Eu tive pequenos momentos de sono e tal, mas eu não tive o sono completo. E essa semana eu ainda estou sofrendo essas ações. Então, ainda estou tendo insônia e agora é o corpo recuperar, né, gente? Enfim, foi uma experiência muito doida. Eu falo assim, eu não sei nem como que eu entrei nessa, mas eu entrei nessa, né? E passou. Pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo. Pode acontecer com outra pessoa? Pode acontecer com outra pessoa. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que foi uma experiência, apesar de dolorosa, muito rica. E eu precisava, eu acredito na minha vida, tá? Então é isso, mas eu gostaria que quem quiser comentar, às vezes vocês tiveram também alguma experiência com Covid, ou algum parente que teve, se quiser falar, esse é o momento, tá? Nesse momento a gente tem 5 participantes e eu vou seguir uma rota para todo mundo poder também compartilhar. O Borelli, que está aqui, é meu primo, é o Júnior. Você quer compartilhar alguma coisa, Júnior? Boa noite. Acho que nesse momento, a única coisa é o prazer, né, de ter poder te ouvir aqui, né? Então, acho que não preciso nem dizer nada, né? Mas só essa gratidão de ter você aqui, podendo compartilhar essa história
com a gente, né? Que a gente conversou um pouquinho hoje antes, né? Isso. Para a gente ver, né, assim, em alguns momentos, né, nós estávamos juntos e nesse período, né, eu nem fiquei sabendo, para você ver que ela nem comentou comigo, eu fiquei sabendo logo depois, né? É, e quando a gente fica sabendo, a gente entra num estado meio de choque, né? Porque você não sabe o que que você faz, o que que você deveria ter feito, né? Mas a gente sabe que essa situação é um alerta para todo mundo. Acho que com esses ensinamentos a gente ficar de mente aberta e não só com a gente, né? Mas com as pessoas que nós amamos, que as pessoas que estão ao nosso redor, né? E acho que isso é muito Você importante, teve né? algum amigo que se envolveu, que passou por uma situação, algum parente? Na verdade, eu tive, sim, né, amigos que trabalharam comigo, mas infelizmente não estão mais aqui para poder compartilhar a história deles, né? Dois profissionais, um de 32 anos, né, que dividiu função comigo, e um outro rapaz também de 52 anos também, infelizmente não tiveram, né, essa oportunidade aí, né? Uma coisa que é aquela coisa assim, isso não tem rosto, né? Não tem tipo de sangue, não tem raça, não tem cor, a gente nunca sabe quem que pode ter uma melhora rápida ou não, né? Por isso que a gente tem que se cuidar muito aí. E essa rede de apoio, ela é muito importante, né? Como a Suelen falou, né? Mesmo ela morando sozinha, mas ela, né, tem esse apoio ao seu redor. Então, Sim. nesse momento a gente não pode ficar, né, isolado 100%, né? A gente tem aí a internet, todos os outros meios que a gente pode estar se comunicando e sempre é bom falar, né, se está passando bem ou não, né? É, mas é isso. Acho que nesse Obrigado, momento viu? é mais o sentimento de gratidão realmente da Suelen estar aqui com a gente aqui, podendo dar esse depoimento e compartilhar essa história dela aqui. Obrigada, Júnior. Obrigada. Luciana, você teve alguma experiência com alguém em relação à Foi, Covid? Vocês, como que... aqui a gente não, assim, eu tive conhecidos que tiveram Covid, assim, né? Não pessoas próximas a gente não teve, assim. Na verdade, a minha cunhada, a esposa do meu cunhado teve o Covid. Era só um pouquinho que sumiu. A esposa do meu cunhado teve Covid, só que ela não chegou a internar. Ela ficou isolada em casa e também não teve assim nada grave, né? Não precisou de internação. Ela ficou em isolamento 14 dias dentro da casa dela, né? E pessoas próximas, assim, amigos de pais, teve clientes que também pegaram Covid, mas assim, não teve nada assim de gente por perto que foi mais grave, assim, né? Então, mas quando a gente fica sabendo de alguém próximo da gente que teve Covid, a gente fica preocupado, né? Porque Sim. quando é pessoas mais que estão mais distantes, a gente ouve falar na televisão, a gente ouve que Parece que é um outro mundo ali, né? aí a gente sabe de alguém mais próximo, preocupa a gente, né? Demais, né? Mesmo Eu porque eu acho agradeço, viu, que Luciana? Sua atenção enquanto eu estava internada, tá bom? ah, e parabenizar você, né? Você foi guerreira, você é, ficou ali, se concentrou no que você precisava, no que precisava ser feito. É interessante isso de passar por uma, que nem você falou, pelo caos e tirar tantos aprendizados. Acho que isso serve para todo mundo também, né? Por isso que eu acho que eu queria estar presente hoje nessa apresentação sua sobre o Covid, porque cada um tem uma percepção, né? Quando passa pelo caos. E aí a gente sempre tem muito a aprender com as pessoas, né? Que passam por isso, né? Eu acho. E aí eu quero te parabenizar. Acho que foram muitos aprendizados e Foram. você compartilhou isso com a gente, né? Ai, obrigada, Luciana. Obrigada mesmo. Sônia Zerbinati, fala comigo, bebê. Eu lembro que eu falei com a Sônia, Sônia, até para ficar doente, a gente precisa de gestão. Lembra quando eu falei isso, Sônia? Não sei se você vai conseguir falar. A Sônia também passou por um deserto, né, Sônia?
Bom, não sei se ela vai conseguir falar, mas enfim. Elizabeth, boa noite. Vamos, se a Sônia não conseguir abrir aqui, fala Ó, eu comigo. vou falar. Você tá me ouvindo? Você não vai me ver, mas você tá vendo me ouvir? Sim. Ai. Não, eu queria também, como a Luciana falou, eu queria te escutar, porque eu sei que você sempre tem algo de bom para falar pra gente. Você sempre tem algum aprendizado para trazer. E tenho certeza que você tinha tirado realmente lições valiosas de tudo isso, né? Tem muita gente que passa e não consegue extrair tudo isso, né? Acha que é uma coisa ruim que aconteceu, mas não consegue ver o lado bom da coisa, né? Só o lado ruim. E quando a gente consegue ver o que isso traz de bom pra gente, é muito rico e compartilhar isso, né? Então é muito bom. Eu tive o pai de uma amiga, eu falei, o pai dela faleceu, ele ficou 30 dias internado e não conseguiu. Não conseguiu. Então ele faleceu, a gente ficou bem chateado, que era uma pessoa próxima. Eu tenho um primo de segundo grau que também pegou, mas foi que nem você, assim, ficou lá respirando, fez um tratamento mais tranquilo, não precisou ser entubado nem nada, né? Porque a gente sabe que tem coisa pior aí. E ele também voltou. Mas é aquilo que a gente fala, a gente acha que tá lá longe, né? E aí, cada vez mais a gente fala, putz, tá chegando perto, tá batendo na porta. Ai, meu Deus, tem alguém aqui do lado que tá. Então, assim, eu brinco, mas a coisa tá ficando séria. Quando você falou, eu tô bem, você falou pra mim, tô bem. Eu falei, nossa, então acho que ela vai ser daqueles que vão ficar em casa agora, Diana. Você falou que você tava internada, eu falei, Jesus, e agora? Mas ainda bem que você superou tudo isso, você é forte, você é disciplinada. Eu sabia que você ia vencer, porque a gente tem que querer vencer também. Tem essa parcela da vida, porque tem gente que entrega, né? Sim. Então tem pessoal que acaba entregando os pontos no meio dessa batalha. E a gente tem que persistir. E é bom pensar, né? Eu tenho algo melhor para fazer, eu tenho uma missão a ser cumprida. Deixa eu batalhar por ela, né? Isso que é o mais importante, é o mais bonito. E aí eu fico muito feliz de ter você aqui de volta. Ai, obrigada, Eu falei Beth. demais. Também agradeço bastante sua atenção. A Sônia deixou uma mensagem que ela falou que vai ficar mais quietinha, mas estamos conectados, né, Sônia? A Sônia fez também uma novena, está passando por um momento em nível pessoal e de saúde também, está superando. Enfim, gente, depois de abril, que a gente veio de março. Quem é do Market Hunt sabe que a gente fez lá um evento sobre o Yin Yang. A gente falou de energia alta, energia baixa. Abril é um mês de abertura mesmo. Então, assim, eu entendo que tudo vem para um motivo. Por isso que quando a mente está mais preparada, a gente acaba assimilando aquilo que a gente precisa, porque ninguém passa pelo que precisa passar à toa. Então, existe uma evolução na vida, né? E como eu disse, dói, doeu pra caramba, né? Foi sangue, eu perdi massa magra, né? Meu corpo, né? Eu perdi gordura, perdi massa, e agora é recuperar. Só que o que eu aprendi nessa uma semana pode ser que seja a munição para uma nova vida, né? E não só a minha, porque eu também impacto pessoas e eu tenho essa consciência que muitas vezes quem está à frente, às vezes também de algumas situações, está exposto, né? Então, não adianta querer a mudança se você não estiver disposto a pagar o preço. E, infelizmente, a vida ela vai pedir para você ralar, né? Como eu posso falar de uma dor que eu não senti? Como eu posso falar de uma superação que eu não superei? Isso é verdade, né? Então, aí cada um com a sua missão na vida, mas eu sou grata. Eu aceitei que eu tive que passar por, aceitei que eu tinha que deixar todas as minhas armas, minha mente e aceitar. Passou, né? Vai vir mais coisas? Nossa, eu espero passar por outras coisas e outras superações, porque a vida não acabou, né? E ela vai chegar no final. A questão é como a gente passou por ela.
Então, já que vai acabar, por que não passar por? E não ter medo, entendeu? E não ter medo. E simplesmente avançar. Enfim, gente, vamos finalizar. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, mas eu quero realmente, assim, deixar todo mundo tranquilo que, para mim, foi uma vivência. Foi necessário para minha experiência humana. Então, a partir de agora, eu só vou realmente aplicar um pouco mais esse conhecimento nos meus projetos, tá? Então, gratidão. Oi? Você está 100%? Você recuperou 100%? Não, eu estou ainda em fase. Eu ainda tosso um pouco. A gente está em outono. Eu tenho que melhorar a alimentação. A minha coordenação motora eu ainda estou, como eu disse, eu penso, aí eu ando, aí não conecto, entendeu? Aí eu ando igual vem. Então eu estou indo ainda devagarzinho. Ainda não tenho força física, porque eu perdi massa, né? Tá tudo um pouquinho murcho aqui, mas eu vou recuperando. Agora é recuperação. Legal. Mas estamos no processo. Então tá bom, gente. Boa noite e até a próxima, porque as próximas lives já são conteúdo. Aí já é aprendizado de negócios, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.